Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma dica de processo penal aqui do professor Rodrigo Belo. Você que não me conhece, você que está assistindo pela primeira vez aí os nossos vídeos, eu firmei um compromisso com todos vocês. Uma vez por semana, até o dia da sua prova, eu vou gravar vídeos de 10 a 12 minutos, 15 minutos no máximo, para a gente fazer uma mega revisão dos pontos importantes de processo penal para a sua prova. Essas dicas são elaboradas todas com base nos bancos de dados que eu tenho lá da FGV, tendência da banca, e mais ainda, nesses dois últimos exames da FGV, a tendência do que já caiu e o que ainda não caiu. A dica de hoje é sobre um tema que hoje é realidade no exame de ordem. Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, historicamente, sempre foi uma matéria que era pedida na segunda fase. O pessoal que escolhia a segunda fase de penal, geralmente a gente dedicava bastante tempo para o estudo do Tribunal do Júri, que é o foro competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Artigo 5º, 38 da Constituição. E aí, hoje, com a atual reforma de 2008, a Lei 11.689 de 2008 alterou bastante o procedimento do júri e isso chama a atenção do examinador. Eu queria te chamar a atenção porque essa mini reforma que a gente teve em 2008, 11.689, 11.690 e 11.719, são leis que desde 2008 caem em concursos da FGV. Todo o histórico que a gente faz, a gente percebe questões dessa mini reforma processual. A dica de hoje é sobre o Tribunal do Júri. Para a gente começar a levantar para você essa dica, fica um dado muito importante para você que vai fazer a prova da OAB. Nunca esqueça da Constituição. Sempre quando for estudar processo penal, direito penal, sempre analise os artigos, os incisos do artigo 5º da Constituição. São muito importantes os mandamentos do artigo 5º. Hoje eles vêm orientando as últimas leis que alteraram o processo penal e isso vai te dar um pulo, vai te dar uma força muito grande ao estudar processo penal. Muito bem. O Tribunal do Júri, como eu já havia dito nessa dica, julga os crimes dolosos contra a vida. O homicídio, 121 do Código Penal, o infanticídio no 123, o induzimento, instigação ao suicídio no 122 e o aborto no 124. Ora, em recente exame de ordem, caiu uma questão que pegou muito candidato, dizendo que a competência do Tribunal do Júri era uma competência exclusiva para os crimes dolosos contra a vida. Cuidado, que o erro da questão estava justamente no exclusiva. Na verdade, a competência originariamente dos crimes dolosos contra a vida. Todavia, em caso de concurso de crimes, tais crimes também podem ser julgados, também serão julgados pelo Tribunal do Júri. Por isso que a competência não era exclusiva. Mais uma pegadinha do nosso examinador de prova de múltipla escolha. Mas a dica de hoje fala sobre o procedimento do júri. Para você que não sabe, o procedimento do Tribunal do Júri, ele é um procedimento bifásico. Nós temos duas fases muito bem definidas. A primeira fase, chamada por parte da doutrina de sumário de culpa, ou por outra parte da doutrina de juízo de admissibilidade, começa com a instauração da denúncia ou da queixa. Eu digo queixa porque a gente tem na nossa legislação a possibilidade da ação penal privada subsidiária pública, rara, diga-se de passagem, mas a gente vai colocar aqui com a denúncia, com a queixa e culminando com a decisão de pronúncia. Chamo a atenção de vocês para essa dica, para as 4 decisões que podem encerrar a primeira fase do Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia, a decisão de impronúncia, a decisão de desclassificação e a decisão de absolvição sumária. São 4 decisões que podem ocorrer no final da primeira fase. Mas, professor, como é que é essa segunda fase? A segunda fase
muito conhecida por todos vocês, é a fase do plenário do Tribunal do Júri. Ora, quem vai a plenário no Tribunal do Júri que culmina com a sentença? Apenas aquele que é pronunciado. Apenas aquele que é pronunciado. Professor, o que seria a decisão de pronúncia? E aí eu chamo a atenção para você para o artigo 413 do Código de Processo Penal. 413, nós temos a decisão de pronúncia. A pronúncia é uma decisão técnica, uma das decisões mais difíceis do magistrado criminal de proferir, porque não existe a possibilidade, o cuidado que o juiz tem que ter aqui é em relação à profundidade da sua argumentação para que não contamine o plenário. Então tem que ser uma decisão extremamente técnica e a pronúncia, em linhas gerais, seria a probabilidade de que aquele ora acusado é um autor de um crime doloso contra a vida. Então, se provavelmente ele é um autor de um crime doloso contra a vida, iremos levá-lo a plenário. A decisão de pronúncia, portanto, dessas 4 que a gente colocou aqui, é a única que leva o acusado a plenário. Muito bem. Já a decisão de impronúncia, está aí no artigo 414 do Código de Processo Penal. Na verdade, seria a falta de provas. A impronúncia gera um sentimento de incerteza, de falta de provas, não sabe se é, mas também não sabe se não é. Então, nesse meio termo, nós temos a decisão de impronúncia. Já a decisão de desclassificação, com disposição no artigo 419, seria a declaração que aquele crime doloso contra a vida não é um crime doloso contra a vida. Ou seja, se achava que era um crime doloso contra a vida, então por isso se remete para o juízo competente. Desclassifica e se remete para o juízo competente. Já a absolvição sumária, com disposição no artigo 415, a absolvição sumária, com dispositivo no artigo 415, é a certeza absoluta de que aquele ora acusado não cometeu um crime doloso contra a vida. Muito bem. Eu te chamo a atenção, e aí sim, a nossa grande e primeira dica desse vídeo de hoje. Quais são os recursos que cabem dessas 4 decisões? Por que eu chamo a atenção disso? Ainda não caiu no exame da OAB a única alteração no tema de recursos da reforma de 2008, a reforma da Lei 11.689 de 2008. Então vamos lá. Da decisão de pronúncia, caberá o recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso 4. Da pronúncia, cabe o recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso 4. Peça essa da última prova da OAB, que os meus alunos fizeram com bastante tranquilidade, tendo em vista a simplicidade da mesma. Muito bem. A impronúncia, da decisão de impronúncia, caberá apelação. Caberá apelação com base no artigo 416. E é aqui que reside a novidade. Da decisão de desclassificação, continua cabendo o recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso 2. E mais uma novidade, da decisão de absolvição sumária, também cabe a apelação do artigo 416. Então eu chamo a atenção de você para essa dica aqui, da decisão de impronúncia e da decisão de absolvição sumária no Tribunal do Júri, caberá o recurso de apelação com base no artigo 416. Agora, me chama a atenção também, para a gente completar essa dica sobre o Tribunal do Júri, sobre aquele acusado que vem respondendo ao processo em liberdade. Nada impede de uma pessoa acusada por um crime doloso contra a vida, está respondendo em liberdade. Muito bem. Ela é pronunciada. Essa pessoa que está respondendo em liberdade, ela é
pronunciada. A minha pergunta é a seguinte: pode acontecer a sessão plenária no tribunal do júri sem a presença do acusado? Ou nós teremos ainda a chamada crise de instância? A tendência natural do meu candidato é informar que não pode ter o plenário do tribunal do júri sem a presença do acusado. É uma tendência natural. Mas olha o cuidado que você tem que ter. Com a reforma da Lei 11.689 de 2008, acabou a crise de instância. E aí eu chamo a atenção para essa dica do artigo 457 do Código de Processo Penal. O que acontece quando o acusado solto é pronunciado e não comparece em plenário após a sua intimação? Artigo 457, que eu faço questão de ler para todos vocês. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante que tiver sido regularmente intimado. Portanto, para a gente encerrar essa nossa dica de hoje, nós não temos com a atual legislação a crise de instância. O plenário do tribunal do júri pode e deverá acontecer mesmo com o acusado solto que não comparece, súmula, artigo 457 do Código de Processo Penal, nós não temos mais a crise de instância. Firmamos o compromisso, semana que vem a gente grava mais um outro vídeo para que você esteja atualizado e trabalhando o processo penal no limite da perfeição. Até logo, até o próximo vídeo.